Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez reunidos do Grupo Espírita Paulo de Tarso do Rio de Janeiro para o nosso Evangelho no Lar Online. Eu sou Vânia e para o nosso encontro de hoje contamos também com a valiosa colaboração da querida Norminha. Lembramos a você que o Evangelho no Lar é realizado semanalmente, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, e é o momento em que nós nos conectamos, nós nos ligamos com o alto, trazendo Jesus para dentro do nosso lar. Não importa se você o faça sozinho, você pode estar só do ponto de vista encarnado, mas temos a certeza da presença de desencarnados. Muitos entre eles são os nossos familiares, nossos amigos e mesmo aqueles espíritos enfermos que nos acompanham, necessitados da nossa prece, necessitados de ouvir o Evangelho de Jesus. Desejamos que você continue firme nesse propósito que envolve os nossos lares com as bênçãos de paz e muita luz. E para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece? Convido você, vamos mentalizar Jesus. Mestre Jesus, com os corações agradecidos, Senhor, aqui estamos para mais um encontro em que estudamos o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que esses momentos breves envolvam os nossos lares em vibrações de paz, de luz, que todos os nossos familiares sejam amparados e assistidos, bem como aqueles espíritos que nos acompanham, que eles também possam ser acolhidos, amparados, consolados e esclarecidos. Mestre Jesus, nesse começo, pedimos e vibramos em favor do planeta Terra, em favor da paz no mundo, pedindo para toda a humanidade encarnada, desencarnada, para aqueles que se encontram acamados em seus lares ou em hospitais, com problemas de saúde os mais variados. E pedimos aqui para o nosso querido companheiro Paulo César, que ele continue recebendo o amparo e assistência dos médicos espirituais, auxiliando-o, Senhor, aliviando-lhe as dores e as dificuldades, para que ele possa cumprir a sua jornada aqui na Terra. E em seu nome, nós damos por iniciado o nosso encontro de hoje. E agora nós vamos ouvir a nossa querida Norminha, que vai nos apresentar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item A Indulgência, que é mais uma mensagem recebida pelo mundo espiritual. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Que sejam de paz, então, queridos irmãos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que possamos nos debruçar hoje, né, no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no subtítulo A Indulgência, que a nossa querida Vânia já havia anunciado, item 16. Diz assim, não é? José, Espírito Protetor, de Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, vamos entender no dicionário, não é? Indulgência é aquela disposição para perdoar culpas ou erros.
clemência, misericórdia nos atos falhos dos nossos semelhantes, não é? Assim, a indulgência é aquele sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com nossos irmãos, evitando o quê? Evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes acerca do nosso semelhante, falar mal de quem quer que seja. Então, quando evitamos essas coisas, estamos sendo indulgentes. Vamos prosseguir a leitura. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Então, meus irmãos, por mais graves que nos pareçam as faltas do nosso próximo, nós não podemos nos deter na reprovação, porque a indulgência é relacionada com a clemência, tolerância e perdão, pois todas essas qualidades derivam a partir do ato de absolver alguém de um castigo ou uma punição. Então, o ideal é nós nem comentarmos com ninguém, não é? Como o Espírito José, né, nos falou. Guardemos para nós, se precisarmos comentar no intuito de ajudá-lo, falemos com a pessoa reservadamente, mas não sendo este o caso, não é? Aí a gente precisa fazer alguma coisa para atenuar a maledicência que estiver rondando no entorno do irmão que falhou, não é? Jesus nos exemplificou a indulgência no caso da mulher adúltera, não é, meus irmãos? Quando ele disse para aqueles que queriam que se cumprisse a lei de Moisés, eles estavam sendo os juízes, né? Exigindo que se apedrejasse aquela mulher por ter praticado o adultério. Jesus falou: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque perfeita na terra, só um passou por aqui perfeito, né? Que foi o nosso mestre, nosso guia e modelo. Todos nós, por ainda sermos imperfeitos, que estamos exatamente reencarnados para buscarmos o nosso burilamento espiritual, também precisaremos de indulgência, porque, vez por outra, também estaremos falhando, não é verdade? É preciso ser fraterno com as falhas alheias, não colocá-las em evidência. E, para isso, a gente pode fazer o seguinte questionamento: se a falha fosse minha, eu gostaria que fosse assim, colocada publicamente? Gostaria de ver as pessoas me criticando assim, sem saber os porquês, não é? Que levaram ao cometimento da falha, não é? Então, se estivermos em algum lugar que uma pessoa estiver sendo colocada assim na berlinda, né, meus irmãos, tendo seu equívoco apontado, o nosso comportamento é de abrandar, como aconselha o Espírito que nos passa essa comunicação.
com argumentos plausíveis, não é? Às vezes, uma pessoa foi áspera, por exemplo, no trato com alguém, mas não, isso não é o habitual no comportamento daquela pessoa. Então, nós podemos ter como argumento plausível, né? Não vamos julgar, né? Certamente há algum motivo, alguma situação de estresse, alguma coisa por trás que desconhecemos, que levou à exasperação momentânea, não é? E isso é buscar soerguer a imagem da pessoa, não é? Que está sendo vítima da maledicência ali, né? Portanto, não divulgar as falhas alheias, não falar, por exemplo, até os educados, delicados, escorregam no trato com as pessoas, não é? Com esse intuito, não é? Esse intuito, como o Espírito José fala, de atenuar, dizendo que a pessoa é boazinha, mas falha também, entendeu? Tem um jeito pérfido aí para estar criticando a pessoa, aí faz aquela, até os bonzinhos, os calminhos, mas é natural, porque nós somos perfectíveis ainda, buscando no nosso esforço diário a nossa o nosso aperfeiçoamento, não é? Emmanuel nos diz que condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras a serviço da luz. Então, já aprendemos, né, como devemos nos comportar. E prossegue a comunicação. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Às vezes, uma pessoa imperativa demais, às vezes ela é um instrumento útil num momento que as coisas estejam muito equivocadas, embaraçadas nas opiniões, e às vezes a imperatividade de uma pessoa dá um sossega-leão naquela situação, e os outros param um pouquinho para raciocinar, e é esse um dos casos que só nesses casos, não é, é que para prestar um serviço, tendo cuidado de os atenuar tanto quanto possível. E aí a gente pode até comentar se naquele momento foi imprescindível aquela inter, interferência, né, do irmão que é bem imperativo e fez com que aquele choque de expressão trouxesse o equilíbrio. E prossegue a comunicação. Não, a indulgência não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, ou mais frequentemente velados, ou seja, escondidos, né? Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais, é que valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Então, meus irmãos,
um sábio da antiguidade, Sócrates, não é? Ele nos ensinou assim como termos um termômetro, se o que vamos falar vale a pena, não é? Então, ele é chamado as três peneiras de Sócrates, não é? Ele falava assim, sempre que alguém vinha lhe contar alguma coisa, ele perguntava, não é? É verdade o que você vai me contar? Aí a pessoa ali já parava para pensar. E muitas vezes respondia: tenho certeza, ouvi dizer. Esse ouvir dizer, né, meus irmãos, pode trazer muitas consequências. Aí ele fazia a segunda pergunta, ou segunda peneira: é bom o que você vai dizer de alguém, não é? E aí a pessoa: não, não é bom. Quer dizer, era maledicência que vinha por ali, né? E por último ele perguntava: é útil? Aí a pessoa falava: não, de jeito nenhum. Então, se a pessoa nem sabe que é verdade, se não é bom e se não é útil, então é melhor manter-se calado e não ficar falando maledicência de ninguém, propagando maledicência, né? Jesus nos adverte: não podemos pretender tirar o argueiro, né, ou cisco dos olhos de nossos irmãos, se temos em nossos olhos a trave que nos cega, dificultando-nos a caminhada. Quer dizer, nós temos as nossas imperfeições. E, às vezes, o que enxergamos de equivocado no nosso irmão é um espelho dos nossos próprios equívocos, né? A criatura indulgente, ela demonstra sempre ser caridosa e fraterna, não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de tudo e as coisas boas do semelhante. A indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer a outrem sem magoar ou ferir, e a compreender as deficiências de todos, não é? Sem pruridos, ou seja, coceiras da falsa superioridade. Então, até para nós nos dirigirmos para aconselhar, para tentar ajudar de uma forma fraterna, não podemos chegar com ar de superioridade, que somos infalíveis, não. Precisamos ter a sensibilidade de como chegar para auxiliar, para ajudar a pessoa que, por algum momento, se descompensou, não é? E, às vezes, está até necessitando de auxílios que nós não sabíamos. Então, tenhamos muita indulgência no trato com os nossos irmãos de caminhada. Sabedores que todos temos nossas imperfeições, então, pratiquemos o não julgamento para com os outros, mas para consigo mesmo, entendeu? Através de quê? Santo Agostinho já nos ensinou na questão 919 do Livro dos Espíritos, através do autoconhecimento. Quando ele se perguntava ao recolher-se como houvera transcorrido aquele dia, se ele fez algo que não deveria, ou que pudesse ter feito melhor. Então, assim, ele ia se aprimorando de onde ele pôde observar que falhou. Daí a fala do nosso querido Chico Xavier: aos outros dou o direito de ser como são. Não me cabe julgar, né? Não sou juiz, né? Aí ele fala assim: mas a mim o dever de ser cada dia melhor. É para isso que nós reencarnamos. Vamos prosseguir a fala do Espírito José. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros.
Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos e que vós que proclamais tão alto. Anátema, quer dizer, quando a pessoa fica excomungando o que o outro fala, né? Tenhais talvez cometidos faltas mais graves. Então, Jesus, que já tinha aquela comunicação com o Pai, não é? Eu e o Pai somos um, ele sabia perfeitamente o que cada um daqueles que conviveram com ele, circulavam ali no dia a dia com ele, o que cada um necessitava, o que cada um fez, e mesmo sabendo das imperfeições, ele não chamou para ser seus apóstolos homens perfeitos, mas perfectíveis, que poderiam ajudá-lo. E foi com esse conhecimento que ele tinha, captando mente a mente, não é? O que aquelas pessoas traziam gravados perispiritualmente, é que ele agachou-se naquela ocasião que os homens queriam que a mulher adúltera fosse apedrejada, ele agachou-se e, segundo Emmanuel, ele começou a escrever no chão as falhas de cada um daqueles que estavam querendo ser juízes, no caso daquela mulher. E, aos poucos, cada um deles foi se retirando. E começou pelos anciãos, os mais idosos. Então, ele depois fala que depois que eles todos se retiraram, ele levanta-se e fala: cadê os que queriam te julgar? Foram embora? Aí ela falou: sim, mestre. Aí ele falou: vá e não peques mais. Quer dizer, ele sabia que ela tinha errado, ele não a julgou, ele a aconselhou. Porque se ela voltasse a pecar, ela iria, mais uma vez, passar por aquela situação difícil, consequências que poderiam até levá-la à morte. Então, ele a aconselhou. Ela ficou ali no limite, né? E, pela misericórdia e sabedoria do mestre, ela conseguiu escapar. E aí, a comunicação termina. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, a gente já sabe que a indulgência, ela passa pela caridade. Vocês já notaram como o mestre foi caridoso com aquela mulher? E em tantas outras ocasiões ele testemunhou sua caridade, não é? E aí a gente chegou ao entendimento, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, que a caridade, como a entendia Jesus, passava pela benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão de pecados, não é, meus irmãos? Aí Emmanuel nos diz, no livro Fonte Viva, no capítulo 135, intitulado Desculpa Sempre, ele finaliza assim: quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo,
o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Porque aquele que não perdoa, o que que acontece? Ele fica remoendo, não é? E ele acaba adoecendo. Por não ser indulgente, por não querer colocar em prática a certeza que todos somos imperfeitos e precisamos de indulgência, ele não perdoa por orgulho, né? Às vezes por vaidade, e até adoece. A própria ciência já comprovou isso, que muitos cânceres são contraídos exatamente com essa reverberação interior do não perdão, não é? Que acaba adoecendo as pessoas. Então, nós temos no nosso querido mestre, nosso guia e modelo, toda a exemplificação da indulgência, da caridade, do amor ao próximo, que possamos levar para o nosso cotidiano esse conhecimento, colocando em prática. Assim ficaremos tranquilos, equilibrados intimamente e certamente caminhando para o nosso progresso evolutivo. Muita paz, queridos irmãos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Vânia. Ela vai trazer para a gente os conhecimentos transmitidos por André Luiz, através da psicografia de Antônio Baduy Filho, no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, no capítulo, lição 122. Não confunda. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha, do coração. Essa lição nos convida a uma reflexão. Eu faço a você um convite. O nosso encontro é Evangelho no Lar. E, muitas vezes, dentro do lar, nós temos aqueles que são nossos adversários, aqueles que nos desafiam, a paciência, a tolerância, o perdão. Que tal nós refletirmos sobre tudo o que Norminha falou e que agora André Luiz encerra para nós, vamos dizer assim, mais um facho de luz sobre a questão da indulgência. Então, na lição 122, não confunda, referente ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 16. Não critique, mas ajude. Não censure, mas corrija. Não julgue, mas aconselhe. Não condene, mas socorra. Não repreenda, mas ensine. Não acuse, mas esclareça. Não reprove, mas explique. Não desmereça, mas encoraje. Não incrimine, mas auxilie. Não discuta, mas resolva. Não seja juiz do próximo, mas faça alguma coisa em favor dele, tendo a sinceridade de não confundir a virtude da indulgência com a esperteza do comodismo. Esse final aqui soa como uma grande sacudida em nós, quando não um tapa, não? Por quê? Porque nós tendemos a sermos juiz do outro, né? A criticar, a censurar, a julgar, condenar, acusar, reprovar, incriminar, desmerecer, repreender, discutir. Todos esses verbos expressam ações que saem de nós
muitas vezes de uma maneira que revela a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade de nos acharmos melhores do que o outro ou os outros. Lê do engano. Por que será que nessas horas nós nos esquecemos de que todos nós que estamos encarnados aqui na Terra somos espíritos imperfeitos? O que significa isso? Todos nós temos defeitos, falhas, erros. E nós temos, através da doutrina espírita, os esclarecimentos que podem nos levar à nossa melhoria, à nossa libertação espiritual. Muitas vezes, nós sabemos que não conseguimos controlar os nossos impulsos por falar. Algumas vezes até com a boa intenção de que a nossa fala possa auxiliar esse ou aquele numa reflexão, numa mudança de ponto de vista. Mas aí tudo depende de várias coisas. Vocês vão concordar comigo. Em primeiro lugar, do tom da nossa voz. Se sai um tom fraterno, amoroso ou de amorosidade, e como nós colocamos as nossas palavras, ou melhor, como nós expressamos os nossos pensamentos. Por quê? Nós lemos que para cada um desses verbos, vamos chamar acusativos, há uma proposta que dignifica a criatura. Por quê? Mesmo reconhecendo a falha, o erro, o equívoco, o engano, perdoa, auxilia, aconselha, socorre, ensina, esclarece, explique, auxilie, resolva. É claro que, num diálogo em que estão envolvidas duas ou mais pessoas, é preciso que primeiro nós ouçamos o outro, porque nem bem disparamos as nossas acusações, ou as nossas críticas, ou as nossas cobranças, nem demos tempo ao outro de tentar digerir o que nós falamos e de nos responder. Então, muitas vezes, essa situação torna-se extremamente embaraçosa e cheia de perigos. Perigos por quê? Porque nós tocamos sentimentos e emoções do outro. E se ele está no momento frágil de sua vida, passando por dificuldades aí que nós desconhecemos, muitas delas de natureza variada, como esperar que ele tenha, nesse momento, o bom senso, o autocontrole para responder com educação, responder com moderação? Muito difícil. E há aqueles que, mesmo em vez de responderem, ficam calados ou expressam em sua fisionomia uma raiva, um ódio, um descontentamento, quando não, profundo sarcasmo e ironia. E desse caldo, vocês acham que vai sair boa coisa? Sabe por quê? Olhem as nossas testemunhas invisíveis, aqueles espíritos que nos cercam, vão nos conhecendo mais um pouco, conhecendo aquele lado sombrio, negro nosso. E aí facilmente ficam sabendo onde é que nós somos mais frágeis, ou qual é o nosso calcanhar de Aquiles, onde ele está, o que nos atinge. E aí, então,
arquitetam planos e mais planos para nos constranger, para nos colocar em situações embaraçosas, né? Para até nos conduzir à depressão e até outras situações mais graves. Então, vale a pena nós silenciarmos e aguardarmos a justiça divina, que através dos seus caminhos coloca cada um de nós na situação de que precisamos para corrigir os rumos de nosso aprendizado. Não somos juízes, não somos deuses nesse sentido. Nós somos deuses porque nós temos a chama divina dentro de nós. Foi Ele que nos criou. Mas o que nós estamos fazendo com essa chama é responsabilidade nossa. Então, quando a André Luiz nos alerta para nós termos a sinceridade de não confundir a virtude da indulgência com a esperteza do comodismo, porque muitas vezes o limite entre a indulgência e o comodismo é muito tênue, não é? Então você diz assim, vou perdoar, deixa para lá o fulano, é um coitadinho, que ele lá... E aí você cruza os braços e deixa a criatura seguir o caminho dela. É verdade que há espíritos que nos orientam que nós não devemos, às vezes, penetrar em assuntos de natureza mais íntima, não? Ou então mesmo querer forçar a solução de um problema. Recordam-nos esses amigos que todos nós somos alunos na escola chamada Terra. E estamos aqui para o nosso aprendizado intelectual, moral e assim avançarmos espiritualmente. Então, que nós não tenhamos pressa que o outro perceba, veja, sinta aquilo que nós já estamos em condições de fazê-lo. Já fomos alertados em vários capítulos do Evangelho que aqueles de nós que adquirem o conhecimento, que têm um pouco mais de luz, que nós nos responsabilizemos por aqueles que estão na retaguarda, por aqueles que ficaram atrás na marcha evolutiva. Penso que assim procedem os pais, os professores, os benfeitores espirituais, não é? Que sutilmente nos cutucam, nos puxam as orelhas, principalmente durante o sono físico. Então, vamos nos recordar disso e tentar conter a nossa língua dentro da boca, para que nós não atrapalhemos o outro e não nos prejudiquemos. Combinado? Agora eu convido vocês para o nosso momento de magnetização da água, que é aquele instante em que nós pedimos a Jesus, ou você mesmo sobrepõe as mãos sobre uma garrafa ou uma jarra, não há necessidade de destampá-la, para que ali sejam colocados os medicamentos que cada um precisa. Há aquela água de uso geral, quando o Evangelho Lar for feito por mais pessoas, e se houver alguém doente ou em alguma situação específica, que a água dele seja numa garrafa separada, de preferência colocado o nome, né? Para que você possa ingeri-la 3 vezes ao dia, uma quantidade equivalente a uma xícara de café, 30, 50 ml no máximo, e aí você possa se sentir mais disposto, mais animado, mais fortalecido e até aliviado em seus problemas físicos, emocionais e espirituais. Vamos lá com o pensamento em Jesus? Mestre Jesus, médico de nossas almas,
aqui estamos, Senhor, pedindo que sejam colocados os medicamentos de que cada um precisa nestas águas que aqui se encontram. Medicamentos trazidos dos laboratórios divinos, que os médicos da terra não conhecem. Ou então aqueles trazidos e colocados pelos espíritos magnetizadores, que doam as suas energias, os seus fluidos, para o nosso bem-estar. Que assim seja. Caminhamos agora para a prece final do nosso encontro, agradecendo a sua presença, desejando-lhe uma semana de muita paz, de muita luz, harmonia, serenidade, e que você continue firme no propósito da realização do Evangelho no lar, pois o seu lar se transforma num celeiro de luz e de bênçãos. Vamos lá? Mestre Jesus, a direção espiritual do nosso encontro, aos nossos mentores, aqueles espíritos que velam e se interessam por nós, bem como aqueles encarnados e desencarnados que sintonizam conosco para o estudo ou comentário do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nós agradecemos profundamente, Senhor, a todos, e pedimos que possamos ter-lhes a companhia a cada nosso encontro, fortalecendo-nos os bons propósitos, nos guiando na prática do bem, da caridade, do perdão, da tolerância, da paciência, da indulgência. Mestre Jesus, vivemos dias turbulentos, mas rogamos, Senhor, que seus emissários possam interceder junto àqueles que querem a guerra, a destruição, a miséria, a seca. Jesus, ouvi o clamor de nossa humanidade, que deseja a paz, a luz, mais justiça social, mais progresso. Conduzi, Senhor, a nossa prece ao Pai amantíssimo, para que Ele interceda em favor de todos nós. E assim, em seu nome, damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço e até o próximo.